Olá, bando de mãozinho preguiçoso, bem-vindos a mais um Lesa, sua lição da Escola Sabatina em áudio, tema do trimestre, rebelião e redenção. Estamos nessa semana, semana 4 do trimestre, falando de conflito e crise, o juízes de Israel. E estamos aqui no dia... Calendário ambulante informa, hoje é quarta-feira, 20 de janeiro. O nosso verso para memorizar? Orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. 1 Samuel 2:1. Viu que tá cheio de participação especial hoje. Ok, pessoal, então o negócio é o seguinte. Vamos falar um pouco de Ruth. Em vez de falar sobre grandes exércitos inimigos que ameaçavam o povo de Deus, a história de Ruth é bem mais pessoal, né? Bem mais íntima. Uma visão bem mais micro do que essa visão macro do povo de Israel completa. Então, era uma família que estava indo quase morrer de fome. Embora a gente tenha alguns temas paralelos rolando aí na história, não é o tema principal. E não é de surpreender que a terra de Judá tivesse sofrido fome durante o tempo dos juízes. Era um sinal de que o povo de Deus abandonou a aliança que tinha. Então, toda aquela terra bonita que manava leite e mel se tornava, na verdade, um deserto, né? Uma região ruim, estéril. Mas no tempo do livro de Ruth, Deus tinha de alguma forma transformado aquela terra estéril numa terra que dava frutos novamente, que dava produtos. E eles estavam bem. E quando Elimeleque e sua esposa Noemi e seus dois filhos, eles tinham inicialmente ido para a terra de Moabe, porque a terra de Israel, Canaã, não estava bem, eles fizeram isso porque eles tinham esperança para o futuro. Só que depois a terra do inimigo deu um alívio temporário, mas então quando o marido de Noemi e os dois filhos morreram, ela decidiu voltar para casa. Então, para a gente ler ali o livro de Ruth, o capítulo 1 do livro de Ruth, versos 8, 16 e 17. Então vamos aqui. Livro de Ruth, capítulo 1, versos 8, 16 e 17. Bem puladinho, né, galera? Disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram comigo. Isso aqui é Noemi dispensando as suas noras, né? E já que os dois filhos morreram, só tinham 3 mulheres, ela virou para as suas noras e falou: vai cada uma para o seu canto porque não tem mais nada para a gente fazer. E quem lembra disso, acho que todo mundo sabe, mulheres sozinhas no tempo aí, nesse tempo, não valiam nada. Disse, porém, Ruth: Não me insistes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa não lhe seja a morte e me separar de ti. Então aqui você tem a declaração. Imagina você aí, sogra, vendo tua nora, te declarando que apesar do teu filho ter morrido, toda essa dor, ela não vai largar, ela vai ser sua companhia. Então o que significa o fato de Ruth ter desejado ir com Noemi? Bem, tem muitos significados, né? Primeiramente, o grande elo que se forma com a nova família que se casa. Depois mostra que Noemi realmente ia ser uma pessoa boa, que ela devia ter passado alguma coisa para essas pessoas que tenha cativado. E depois Ruth também, a decisão dessa pessoa, né? De seguir com Noemi, vendo a dificuldade do trabalho dela. Noemi já era uma mulher mais velha. Ruth era uma mulher bem mais nova. A cunhada de Ruth também era uma mulher mais nova. Elas poderiam ter uma nova vida, porém, Ruth decidiu ficar com Noemi pensando, obviamente, em ajudá-la. Então, Ruth era de uma nação inimiga que em muitas ocasiões havia tentado destruir Israel. Mas ela escolheu se identificar com o povo de Israel e adorar o seu Deus. Além disso, ela encontrou favor em sua terra adotiva, não apenas por parte de Boaz, que virou marido dela depois, né? Mas então, da parte das pessoas que ficaram sabendo a seu respeito da história. Boaz tinha certeza de que ela também havia encontrado favor aos olhos de Deus. Levando sua admiração por ela um passo adiante, concordou em se casar. Já dei esse spoiler. Contudo, havia um parente mais chegado que Boaz, que interessante isso nessa história, certo? O qual teria direito à terra do falecido e caso se casasse com Ruth,
Porém, o parente mais próximo não estava interessado porque mais uma esposa ia complicar a vida dele. E nessa altura, a Assembleia de Testemunhas concordou com Ruth e acabou comparando uma das grandes mulheres da história de Israel, o que se cumpriu quando ela se tornou uma ascendente, que é o contrário de descendente, né, de Messias, que é Jesus. Realmente, essa é uma história do tipo, e viveram felizes para sempre. E, infelizmente, não tem muitas dessas histórias assim, tanto na vida real quanto na Bíblia, né? Mas a gente pode ver quanto, apesar das flutuações da vida, a vontade de Deus prevalece no final. E essa é uma boa notícia para que todos que amam, que continuam confiando em Deus ali, né? Então, muito legal, gente. Isso foi um momento fofinho, uma história bonitinha, um felizes para sempre hoje na quarta-feira, meio de semana, para dar aquela animada, né? Certo? E não se esqueça do ano bíblico. Ah, esse ano bíblico. Êxodo 12, 13. Olha só, 2 capítulos. Que moleza? 2 capítulos de Êxodo para você ler. Vamos lá, pessoal. Um bom fim de dia aí e até amanhã. Abraço!